A minha alegria é uma alegria inefável por saber que você está aí do outro lado, juntinho conosco, em mais um tema importantíssimo da Palavra de Deus. Quem vos saúda com a paz do Senhor Jesus é o seu irmão em Cristo, Edson Pereira. Meu carinho, meu respeito, em especial a você aí que é líder de uma denominação, que a qual o rebanho de Cristo está em sua responsabilidade. Nessa oportunidade eu estarei trazendo um estudo para que você, nós venhamos entender e compreender o que é templo, placa e igreja. Quando falamos em igreja, nós falamos de Jesus Cristo. Ele é o cabeça do corpo da igreja, sendo ele o Salvador do corpo. Capítulo 5, verso 23 de Efésios, a parte B desse versículo, está este texto sagrado. Quando falamos em templo, eu deixo o verso 23 do capítulo 5 de Efésios e vou para o capítulo 3 e verso 1 de Atos dos Apóstolos, quando Pedro e João vai ao templo orar. Quando falamos em templo, eu deixo o verso 3 do capítulo 3 de Atos dos Apóstolos e vou para o livro de Abacuque, capítulo 2 e verso 2. Quando Abacuque tem esta visão, a parte B do versículo, vai e escreve em uma tábua. Volto eu agora novamente para onde? Para o capítulo 5 e verso 23 de Efésios. Quem é a igreja? A igreja somos nós. Mas, porém, a igreja ela tem que ter um templo para adorar a Deus. Agora eu faço uma pergunta para você. Esse templo que a qual você e eu, nós vamos adorar a Deus, nós vamos orar. Por que está escrito igreja fulana de tal, igreja cicrana de tal? A igreja tem título? A igreja tem placa? Veja que está havendo uma confusão de interpretação. Muitas pessoas dizem assim, olha, eu não prego placa de igreja, mas a igreja tem placa ou a igreja tem Jesus Cristo? Outros dizem, vamos à minha igreja. A igreja é de quem? É de Jesus ou de quem levantou ela ou de quem está pastoreando o rebanho do Senhor? Os pastores, os responsáveis e até mesmo a liderança das denominações tem que ter esse cuidado. Seja bem-vindo a mais um tema importantíssimo da Palavra de Deus. Quem vos saúda com a paz do Senhor Jesus é o seu irmão em Cristo, Edson Pereira. A minha alegria é uma alegria inefável por saber que você está juntinho conosco, aí compartilhando as bênçãos de Deus através desses estudos. Meu carinho em especial, através desse estudo, eu levo todo o meu carinho especial a você que é pastor e está na sua responsabilidade, esse rebanho de Cristo, e principalmente você que é líder de uma das denominações. Cuidado, é importante você ter em especial, de não intitular a igreja em uma placa. Não. O salmista Davi, no Salmo 122, verso 1, ele diz, alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Muito bem, eu deixo esse salmo e volto novamente para Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 1. A Bíblia, ela poderia deixar escrito, Pedro e João vão à igreja orar. Não. Se tivesse assim, a Bíblia, ela não seria real e nem verdadeira. Porque templo de Deus não é a igreja. Mas um templo de Deus pode ter um título, mas a igreja não pode estar intitulada nesse templo. No capítulo 19, e verso 46 de São Lucas, Jesus é categórico em dizer, a minha casa será chamada casa de oração.
Ele poderia dizer assim aos fariseus naquela época: ei, a minha igreja é chamada igreja de oração. Se ele falasse isso e deixasse escrito no verso 46 do capítulo 19 de São Lucas, nós não íamos acreditar na Bíblia. A Bíblia estaria totalmente mudada o seu original. Agora, sem entendimento, sem conhecimento das Escrituras Sagradas na sua totalidade, há pastores, há líderes que intitula a igreja escrevendo em uma placa. Aí vem aquele comentário: a igreja fulana de tal é a igreja do arrebatamento. Jesus vem buscar a igreja fulana de tal. Aí outros dizem: ah, minha igreja é uma igreja de oração. Mas aonde está isso dentro da Bíblia? Sendo que a Bíblia ela é categórica em dizer templo, não igreja. Veja que eu deixo o verso 46 do capítulo 19 de São Lucas e vou para o livro do profeta Isaías, do capítulo 56 e verso 7, que assim está escrito: também os levarei ao meu santo monte e os festejarei na minha casa de oração. É por isso que em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 1, não está escrito assim, igreja formosa. Não. Não. Está escrito templo de oração. Eles foram orar. É um templo onde que vão orar para se cumprir, capítulo 19, verso 46 de São Lucas. Olha só, continua o texto sagrado do verso 7, capítulo 56, de profeta Isaías, parte B do versículo. E os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Meu Deus do céu, agora como que eu vou me intitular, em uma placa? Aí olha, vamos lá pregar na minha igreja. Meu Deus, homem não tem igreja. O homem é a igreja. Mulher não tem igreja. A mulher é a igreja. Veja que é falta de entendimento. Quantas pessoas que erram em dizer essas palavras, porque faltou-lhe entendimento. E o entendimento, ele vem através de uma aprendizagem. Quando alguém nos ensina a realidade da Bíblia Sagrada conforme ela é. Veja que a Bíblia não dá o direito a mim, a você, a nós, não. Porque a igreja, ela tem como cabeça Jesus Cristo. Eu vou para Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, presta bem atenção, eu vou ver com vocês aqui. No capítulo 1, se não me falha a memória, no verso 18, já vou conferir aqui com vocês, para você entender o que é a igreja. A igreja, ela não pode ser intitulada de hipótese nenhuma. Olha só, que diz Paulo aos Colossenses, no verso 18, capítulo 1, que diz assim: ele é a cabeça do corpo da igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Ou seja, a igreja, ela é de Cristo. Um templo é de Deus, qual nós vamos lá a orar, adorar a Deus. Não que lá você vai ver numa placa. Essa placa, ela tinha que estar intitulada fulana de tal, cicrana ou beltrana. Um texto, um original, que poderia eu encaixar aqui para você entender. Vamos supor que numa placa esteja escrito assim, Igreja de Jesus Cristo. Aí estaria certo. Igreja
De Jesus Cristo. Então a igreja, ela é de Jesus Cristo. Então se a igreja está de Cristo, este título é um título que encaixa dentro dos princípios bíblicos. Agora, igreja fulana de tal. E aonde fica Cristo? A igreja, ela tem que ser em Jesus Cristo. Agora, daí, há pessoas, há membro do corpo de Cristo, para se cumprir capítulo 12, verso 27 de 1 Coríntios, ele se engrandece estando em um templo que tem um título. Quantas pessoas que já chegou ao meu conhecimento agora esse dia, uma pessoa de renome, dizendo assim, olha, se quer ser crente, tem que orar com a igreja fulana de tal. Mas espera aí, gente. Aonde você vê que é um homem de renome? Ele é de renome. Agora olha para mim, eu não sou uma pessoa de renome. Um homem tão entendido como esse, falar isso, é uma pessoa que falta entendimento na área da igreja, dentro da Bíblia Sagrada. Aí, enaldecendo quem? Cristo? Não está enaldecendo a Cristo. Está enaldecendo a igreja? Não. Porque a igreja não tem título sobre o nome de que está numa placa. Não. A igreja, ela é de Jesus Cristo. Então, se ele dissesse assim, ou se eu disser, olha, nós somos a igreja e nós somos de oração. Aí enaldecem um título que está numa placa e deixa de enaldecer a Jesus Cristo. Você vê, irmãos, que isso é sério. Quantas pessoas que enaldecem um líder porque levantou uma denominação. Agora, esse líder isso é vários, não é um só não. Inclusive aqui nós estamos. Coloca lá, igreja fulana de tal. Mas não tem base bíblica para isso. Aí vai eu sem entendimento, enaldeço a placa, o nome que está numa placa. Aí enaldecendo. E Cristo, aonde Cristo fica nisso e tudo? Hã? Pare para pensar, meu querido. Ei, minha amada, pare para pensar. Não faça mais isso. Pega esse estudo, dá uma olhada, ouve bem, analise. Igreja é você. Igreja sou eu. Agora, peraí. Eu saio da onde que eu moro, certo? Aí eu vou para a casa de Deus. Não que eu vou para a igreja. Agora observa um detalhe. Volto eu novamente ao verso 7 do capítulo 56 do livro do profeta Isaías, que assim está escrito a parte B, presta atenção. Porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Ou seja, há uma denominação? Há. E essa denominação é a casa de Deus. Eu quero aqui deixar esse verso 7, capítulo 56, do livro do profeta Isaías. E eu vou, sabe para onde? Eu vou para o livro de Apocalipse. Isso mesmo. Uma carta endereçada ao anjo, ao pastor da igreja. Agora imagina se tivesse escrito aqui, olha, a igreja de Efésio. A igreja de Efésio. Não, a igreja de Cristo. Mas na cidade de Éfeso, lá estava a igreja. Na cidade de Esmirna, lá estava a igreja. Veja que é diferente. Na cidade de Corinto, lá estava a igreja. Na cidade de Pérgamo, lá estava a igreja. Na cidade de Sardes, lá estava a igreja. Ou seja, você vai pegar, você vai ter uma ampla visão desse versículo 11 do capítulo 1 de Apocalipse. Olha só, que diz o que vive, o que vê se escreve no livro e envia aos 7 anjos. Olha,
As 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sarde, e a Filadélfia e a Laodiceia. Agora observe se dissesse aqui, tirasse aqui essa cidade e colocasse igreja. Não. Porque a igreja, ela é universal. É independente de templo. Observe esse detalhe. É independente de templo. O templo é a casa de Deus. Mas só que lá está um título escrito para identificar a casa de Deus aonde você, eu, nós estamos adentrando. Mas não que lá tem que escrever igreja. Não, porque igreja sou eu. Igreja é você. Veja que aqui a Bíblia ela é categórica. No verso 11, no capítulo 1 de Apocalipse, falando de uma carta endereçada ao anjo da igreja, ao pastor da igreja. Agora, o pastor sem entendimento, o líder sem entendimento, vai lá, não que eu nego a visão, por causa da visão do capítulo 2, verso 2 de Abacuque, teve a visão de abrir uma denominação, não uma igreja. Porque ninguém tem poder de abrir igreja, porque igreja sou eu, igreja é você. Agora, ele tem a visão de abrir uma denominação, uma casa de oração. Agora, ele tem toda a autonomia bíblica para se cumprir o verso 2 do capítulo 2 de Abacuque. E vou lá para o capítulo 30, verso 8 do livro do profeta Isaías, que a qual também fala de uma visão que é o regulamento, que a qual é dado, ou seja, um estatuto que é dado ao líder. Aí ele coloca uma placa. Agora, esta placa não pode ser igreja fulana de tal, porque senão está intitulando a igreja em uma placa, sendo que a igreja ela tem que ser intitulada em Jesus Cristo. Agora, eu sem noção do que eu falo, sem entendimento, irmãos, venha para minha igreja, que aqui tem milagre. Puxa! Imagina se Pedro e João falassem isso. O paralítico que lá estava, o coxo que lá estava no templo Formosa. Vamos com nós. Vamos entrar na igreja, na minha igreja. Ele não disse isso. A Bíblia não está dizendo isso. Agora, volto eu para o mundo atual que nós estamos vivendo. Coloca lá uma placa e coloca igreja. Mas a igreja não tem placa. A igreja sou eu. A igreja é você. Veja que falta-nos entendimento. Que Deus vos abençoe. Que você possa entender. Que você possa compreender. Querendo ou não, eu sei, eu admito, que isso até hoje não chegou ao teu conhecimento. Mas, porém, agora tem chegado. Pare, pense, medite, se a Bíblia Sagrada está certa ou errada. Pare, pense, medite, julgue entre a Bíblia e entre os que levantaram as denominações. Ele está certo e levantado? Não duvido. Mas a denominação não pode ser a igreja. A igreja é você, a igreja é eu. Agora, espera um pouquinho. E Cristo, onde fica nisso tudo? Cristo é o meu cabeça, é o seu cabeça. Então, se Cristo é o meu cabeça, seu cabeça, se resume, capítulo 12 e verso 2. Do escritor aos Hebreus é categórico em dizer, dizendo: olhando para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Que Deus vos abençoe, que Deus vos ilumine. Quem vos despede com a paz do Senhor Jesus é o seu amigo Cristo Edson Pereira.